Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico. Galera, e na aula de hoje vamos trabalhar análise combinatória. Bom, a gente já deu procedimento nesse assunto, né, falando que a análise combinatória aí é um conjunto de procedimentos, né, que tem como objetivo, dentro de um grupo de elementos, de um conjunto finito, né, determinar quantas possibilidades de agrupamento nós podemos realizar. Bom, isso, obviamente, sobre certas circunstâncias previamente estabelecidas. Respeitado isso, nós temos os procedimentos de fazer essa contagem. Então, a análise combinatória nada mais é do que um processo de contagem. Eu consigo formar tantos grupos. E quais são as circunstâncias e os critérios estabelecidos nessa formação? Para isso, é subdividida em vários critérios, em várias, digamos assim, normativas que conduzem a como nós iremos conseguir estabelecer esses grupos. Então, nós já tivemos a introdução do que é um fatorial, porque é um conceito básico, que é digamos assim, é uma forma... É um procedimento matemático de operação, então a gente já sabe como fazer o fatorial, a gente já aprendeu o que é uma permutação, nós já estudamos o princípio fundamental da contagem e agora a gente vai entrar num outro item que é chamado de arranjo, galera. Então vem comigo, na aula de hoje nós vamos falar sobre agrupamento, que é a base do conceito, né, do arranjo, né? Depois vamos falar sobre arranjo e na sequência resolver alguns exercícios aí. Beleza? Então, iniciando falando sobre arranjos simples. Agrupamento, professor. O que é agrupar? Bom, partindo do princípio que o objetivo da análise combinatória é fazer a contagem, então, a partir de um determinado grupo de elementos de um conjunto finito, respeitando algumas condições, nós vamos formar grupos. Esses grupos, eles podem serem formados obedecendo uma ordem ou não obedecendo uma ordem. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara, os elementos do grupo podem respeitar uma ordem ou podem não respeitar uma ordem. Como assim, professor, respeitar uma ordem ou não respeitar uma ordem? Quando eu tenho um grupo onde a ordem dos elementos, conforme eles são, digamos assim, estabelecidos, primeiro, segundo e o terceiro, faz com que eu tenha um grupo diferente do outro, então a ordem importa. Porque se eu alterar a posição dos elementos desse grupo, eu vou ter funções diferentes, portanto, um grupo diferente. Quando eu tiver uma situação onde, alternando a posição dos elementos, quem vem primeiro, quem vem segundo, terceiro ou por último, gente, quando eu faço essa mudança e essa ordem não implica na existência de um novo grupo, então quer dizer que a ordem não importa, beleza? Então eu tenho dois tipos de agrupamentos. A partir desse princípio, eu vou ter um que a ordem importa e outro que a ordem não importa. A esses que a ordem importa, nós vamos chamá-los de ordenados. E os que a ordem não importa, nós vamos chamá-los de não ordenados, beleza? Então veja bem, agrupamentos em que é importante a ordem, tá? Em que a ordem, ao ser alterada, faz com que eu tenha um grupo diferente, eles serão chamados de ordenados. E há aqueles agrupamentos em que essa ordem não vai influenciar nada, quem vem primeiro ou em último é a mesma coisa, não altera, não muda o grupo, então eles são chamados de agrupamentos não ordenados, beleza? Esse princípio ele é muito importante porque nessa última parte do estudo da análise combinatória, a gente foca em
em dois preceitos, o arranjo simples e a combinação simples. E a diferença entre eles está exatamente nessa formação desse agrupamento. Se é ordenado, eu tenho arranjo. Se não está ordenado, eu tenho combinação. Mas a gente vai falar da combinação, um tópico separado, só dela. Hoje, o nosso assunto vai ser exatamente essa parte da ordem, ou seja, o arranjo. A ordem importa para nós, ou seja, agrupamentos ordenados. Para que a gente ainda entenda bem esse processo, eu vou insistir em dar alguns exemplos para que a gente possa formar esse agrupamento. E assim, peço para você, tenha paciência, siga o passo a passo, porque você tem que entender de forma concreta, objetiva, o que é estar ordenado. O que é isso? Importa a ordem. Vamos lá. Partindo de um grupo de 5 estudantes, vamos nominar esses estudantes como sendo A, B, C, D e E. Quais são as possíveis maneiras de se formar uma comissão de 3 pessoas? Então, qual é o objetivo nosso? Eu tenho 5 estudantes, eu quero formar uma comissão composta por 3 desses estudantes. Aí a pergunta é, quantos grupos eu consigo formar de 3 estudantes, combinando esses 5 estudantes que eu disponho, A, B, C, D e E. Então, vamos lá. Bom, como a ordem não importa, como assim, professor, a ordem não importa? Se eu colocar no grupo, pegar um grupo formado pelo estudante A, pelo estudante B e pelo estudante C, eu tenho um grupo de 3, vocês concordam? Beleza. Então, eu tenho um grupo com os estudantes A, B, C. Se eu pegar um grupo formado pelo estudante C, pelo estudante A e pelo estudante B, eu tenho um grupo com os estudantes C, A, B. Esse grupo, por acaso, é diferente do primeiro que eu citei, A, B, C? Não, exatamente. Por quê? A ordem não importa. O grupo é constituído por 3 pessoas, A, B e C. Então, se eu citar primeiro A, depois B e depois C, ou inverter, primeiro C, depois B, depois A, gente, isso não vai interferir. O grupo é o mesmo, ABC. Tranquilo? Então, a ordem não importa, certo? Se a ordem não importa, eu, ao formar ABC, eu tenho um grupo. Aí, ABD, outro grupo. Aí, ABE, outro grupo. ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE e CDE. Esses são os grupos que eu consegui formar usando aqueles 5 estudantes. Observe que não houve nenhuma repetição. Em nenhum momento eu vou ter um grupo em que os 3 elementos aparecidos aparecem no outro. Não tem. Eu tenho aqui A, B, C. Aqui eu tenho A e B, só que ele está junto com D. Então, já é um grupo diferente. Tá? Aqui eu tenho A, D, E. Beleza. Eu tenho A e D aqui, mas aqui ele está junto com C, não é com E. Então, são grupos diferentes. Beleza? Conclusão. Há 10 maneiras de formar essa comissão. Tranquilo? Porque se eu inverto a ordem, eu não tenho grupo diferente. Beleza. Vamos ver um caso bem parecido para nós entendermos quando que essa alteração vai fazer diferença. Então, nesse caso, só montar a comissão, não importa a ordem, tá? Agora vamos ver um outro caso. Também o mesmo grupo de 5 estudantes. Vou continuar chamando cada um de A, B, C, D e E. Só que agora eu quero formar uma comissão para a composição da diretoria do Grêmio. Olhem os cargos que estão disponibilizados. Ela vai ser a diretoria composta por um presidente, por um vice-presidente e por um tesoureiro. Então, eu tenho presidente, vice-presidente e tesoureiro. Eu estou, além de montando um grupo com 3 elementos, eu estou dando cargo a esses elementos. Eu estou estabelecendo um ofício a cada um deles. Então, se o A é presidente, o B é vice-presidente e o C é tesoureiro, eu tenho um grupo, correto? Mas se eu inverter a ordem, o B
que era vice, passar a ser presidente. O A, que era presidente, passa a ser vice, já mudou. Por quê? Porque a função que eles irão exercer serão diferentes. Então já é um grupo diferente. Então quando eu atribuo um cargo, quando eu dou um ofício aos membros do grupo, a ordem prevalece. Se eu inverto a ordem, eu tenho um grupo diferente. Entendem isso? Tranquilo? Então nesse caso aqui, tá? ABC é um grupo, correto? Vamos pegando a ordem, o primeiro presidente, o segundo vice e o terceiro tesoureiro, mantendo essa perspectiva, eu tenho agora ACB. Observem que os elementos, pessoas que estão presentes nesse grupo são as mesmas, A, B e C. Que no caso anterior, no exemplo anterior, não contava como um grupo diferente. Porém, aqui, os cargos mudaram. O A continuou sendo presidente, mas o que aconteceu? O B, que era vice, passou a ser tesoureiro. O C, que era tesoureiro, passou a ser vice. Então, como eles receberam atribuições diferentes, então o grupo é tido como diferente. Entendem isso? Beleza? Bom, então aqui eu já tenho um novo grupo. Aqui eu já vou ter outro. Agora quem passou a ser o presidente foi o B. E assim vai. Se eu fizer todas as composições possíveis, eu vou continuar aqui formando, montando, ó. Vou montando os grupos e vou fazendo as combinações. Observem que a quantidade de grupos que eu consigo obter agora é muito maior. Por quê? Porque a ordem estabelecida importa e importa muito, certo? Então, eu tenho realmente uma situação onde, olha o tanto de grupo que eu consegui formar. Se vocês verificarem aqui, vocês vão encontrar grupos com os mesmos elementos, com os mesmos estudantes, sim, porém com funções diferentes, tá? Aqui CAD, aqui CDA, são as mesmas pessoas, porém, aqui o C é presidente, aqui ele está presidente, aqui o tesoureiro é o A, aqui o tesoureiro é o D, aqui o tesoureiro é o D, e aqui é o... Aqui o tesoureiro, o vice-presidente é o A, e aqui o vice-presidente é o D. Aqui o tesoureiro é o D, e aqui o tesoureiro é o A. Observe que eles têm funções diferentes. Tranquilo? É o mesmo grupo com funções diferentes, portanto, considera-se como um grupo diferente. Nós dizemos o seguinte, que nesse caso importa a ordem, ok? Então, se nós contarmos tudo isso, 60 maneiras possíveis de formar essa comissão. Aí você deve estar pensando, professor, pelo amor de Deus, isso porque tinha só 5 estudantes. Imagina se tiver 10, 15, 20 estudantes. Professor, até eu fazer todas essas combinações aqui, já acabou o tempo da prova. Eu dancei. Não é bem assim. Para isso que se existe a análise combinatória, que são métodos simplificados de nós obtermos a contagem dos agrupamentos ou dos grupos que nós conseguimos formar sem a necessidade de ter que desenvolver tudo isso. Essa é a proposta da análise combinatória, de facilitar. Porque o objetivo aqui não é saber quais são os grupos, mas quantos são os grupos. Então é a contagem. Eu preciso saber se eu vou conseguir formar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 1000. É isso que eu preciso saber. Quantos eu consigo formar e não quais eu consigo formar. Tranquilo? Então, a análise combinatória vem de encontro a isso. E é óbvio, ela é composta por formulações. Para cada tipo de procedimento, para cada tipo de agrupamento, ordenado ou não, eu tenho uma regra específica de efetuar essa contagem. Ok? Olha só. Um grupo tem 5 pessoas, A, B, C, D, E. A seguir aparecem critérios para agrupá-los. Identifique se cada agrupamento é ordenado ou não ordenado. Qual que é a proposta desse exemplo aí? É para verificar se você, prezado concurseiro, já entendeu a ideia do que é um grupo ordenado e o que é um grupo não ordenado. Tá? Então, vamos fazer essa experiência agora. Então, repetindo.
Ordenado, quando eu troco as posições, eu tenho um grupo diferente. Então, importa a ordem. Então, ele é chamado de ordenado. Não ordenado, quando eu trocando as posições, não torna esse grupo um novo grupo. Tem-se o mesmo grupo. A inversão da ordem deles não muda nada. Então, nesse caso, eu tenho um grupo não ordenado. Beleza? Um agrupamento não ordenado. Então, com base nessa compreensão, respondam para mim aqui. Nós temos essas 5 pessoas, correto? A, B, C, D e E. A proposta aqui é escolher 3 pessoas para irem a uma festa. Se eu, dessas 5, formar grupos de 3 pessoas para ir à festa, eu terei como agrupamento ordenado ou não ordenado? Se eu escolho ABC, CBA, BAC, eu tenho um grupo diferente? Não, professor, eu tenho o mesmo grupo. Muito bem, então ele é não ordenado. Beleza. Definir os 5 primeiros colocados num concurso. Então eu vou fazer um concurso envolvendo essas pessoas. Se eu for classificar como primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, eu vou ter agrupamento ordenado ou não ordenado? Se o A termina em primeiro, B em segundo, C em terceiro, D em quarto, E em quinto, é um grupo. Se eu colocar o B no lugar do A, já é outro grupo. Por quê? O B deixou de ser segundo, passou a ser primeiro. Mudou-se a posição que ele ocupa, obviamente o ofício recebido de campeão, de primeiro lugar. Então é um grupo diferente. Então aqui, nesse caso, é ordenado. Outro. Escolher um diretor e um tesoureiro. Dentre essas 5 opções, eu tenho que escolher 2. Um para ser presidente, um para ser diretor e outro para ser tesoureiro. Aí eu escolhi o A e o B. É um agrupamento? Sim, é um agrupamento. O A é diretor, o B tesoureiro. E se eu inverter B e A, eu tenho um agrupamento diferente? Tem. Então fica claro o seguinte, toda vez que nós damos um ofício, nós caracterizamos aquela posição a um cargo ou a um nome, ou fazemos alguma referência a ela, se alterarmos, nós temos grupos diferentes. Então nesse caso é ordenado. Beleza? Montar comissões de 4 pessoas. Montar comissões, simplesmente eu tenho que colocar 4 ali dentro. Não importa quem é a primeira ou quem é a última. A ordem, nesse caso, não faz com que o grupo seja diferente. Eu escolhi A, B, C e D, escolhi C, D, B e A, escolhi C, D, B e A, e escolhi E, C, D, B, tanto faz. São as mesmas pessoas, é o mesmo grupo, então só conta uma única vez, beleza? Então, nesse caso, quando é para montar comissões, eu tenho um agrupamento não ordenado. Tranquilo, gente? Compreenderam essa parte? Isso aqui é o princípio do nosso estudo, porque é com base nessa situação de você identificar se é ordenado ou se é não ordenado, é que você vai saber qual é o procedimento correto de se usar. Porque em casos em que for ordenado, eu vou usar arranjo. E nos casos que não são ordenados, eu uso combinação. Por isso é muito importante essa compreensão. Beleza? Então, agora que a gente já sabe o que é um agrupamento, vamos falar aí de arranjo simples. Vamos lá? Bom, com os algarismos 2, 4, 5 e 8, vamos formar todos os números possíveis de 3 algarismos distintos. Qual o total deles? Então, a pergunta é saber quantos grupos eu consigo formar de 3 números, contendo 3 algarismos distintos. Uma coisa muito importante no nosso estudo, gente, é compreendermos a linguagem matemática que está sendo expressa. Uma coisa que identifica muito com o arranjo é a palavra distinto, diferentes, sem repetição. Palavras desse tipo, elas já, de uma certa forma, começam a nos nortear, a nos dar um caminho. Isso aqui é um possível caso de arranjo. Quer dizer, se é distintos, eu não posso repeti-los. Uma vez colocado um elemento, eu não posso repetir esse elemento novamente em outra posição. Tá?
números, eu vou formar números. Então, se eu uso o algarismo 2 e 3 para formar um número, eu tenho 23. Então, eu teria uma situação assim, 23. É um número? Sim, é um número, composto por dois algarismos, o 2 e o 3. Mas se acaso eu inverter, colocar o 3 primeiro e o 2, vocês concordam que eu estou usando os mesmos algarismos? Sim, o 2 e o 3. Porém, como houve uma inversão na ordem, esse número é diferente desse. Portanto, eu formo grupos diferentes quando eu inverto a ordem, no caso de formação de números. Beleza? Então, estou diante de um caso de agrupamento ordenado. Beleza? Então, vamos lá. Então, para formar cada termo, nós temos duas etapas, tá? A primeira etapa seria escolher 3 algarismos. Por quê? Eu tenho que formar números com 3 algarismos. Eu escolho os 3 algarismos. Vou escolher 2, 4, 5. Vou escolher 2, 4 e 8. Vou escolher 2, 5 e 8. Depois, 4, 5 e 8. Eu fiz todas as possíveis combinações entre eles, tá? São 4 combinações aqui, pegando 3, agrupando de 3 em 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ordenar esses números escolhidos. Uma hora eu coloco o 2 na frente, depois eu inverto o 4, o 5. Então, observe que eu consegui, para esse conjunto de 3, eu consegui formar 6 aqui. Para esse outro conjunto 2, 4 e 8, eu vou conseguir a mesma coisa, vou conseguir formar 6 grupos. Para esse conjunto de 2, 5 e 8, também conseguirei formar 6 grupos. Para esse outro conjunto 4, 5 e 8, também conseguirei formar 6 grupos. E aí, contando todos eles, eu vou ter um total de 24 conjuntos. Tá? Eu vou conseguir formar 24 conjuntos de 3, usando 3 algarismos, desses 4 que foram disponibilizados, fazendo todas as combinações entre eles. Tá? E aí a gente diz, tecnicamente, que esse procedimento é um arranjo simples de 4 elementos tomados 3 a 3. Como assim, professor, de 4 elementos? Porque eu tenho à disposição 4 elementos para usar na formação desse número. E eu tenho que formar um número composto de 3 elementos. Portanto, eu vou ter que agrupá-los de 3 em 3. Beleza? E aí, tecnicamente, o nome que se diz é arranjo simples, nesse caso, de 4 elementos, 2, 4, 5 e 8, tomados 3 a 3, porque eu tenho que formar números de 3 algarismos. Beleza? Bom, como eu disse, a análise combinatória ela é feita de regras, de procedimentos. Então, para cada tipo de procedimento, eu tenho uma formulação específica. Então, nos casos de arranjo, que é o uso, né, para determinar a quantidade de grupos de forma ordenada, a regra é a seguinte. Olha só, nós vamos chamar N a quantidade de elementos que possui um determinado conjunto, que são os elementos disponíveis para que eu possa formar os grupos. Então, eu posso ter um grupo de 2 elementos, de 3 elementos, de 5 elementos, de finitos elementos. A gente não pode trabalhar com infinito, mas com finitos elementos. Então, existe uma quantidade determinada de elementos. A essa quantidade de elementos, nós vamos chamar de N. Beleza? Tomados P a P. Por que P a P? Porque esses elementos eles serão agrupados de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Enfim, esse P a P é a quantidade de elementos que vai ter cada grupo que eu irei formar. Tá? E a forma de nós representarmos isso seria assim. A de arranjo, N, P. Então, ANP, ou seja, é um arranjo de N elementos ordenados, agrupados com P elementos. Beleza? Então,
no nosso exemplo, no exemplo anterior, que nós tínhamos 4 elementos e deveríamos agrupá-los de 3 em 3, então eu posso representar como sendo A43, ou seja, arranjo de 4 elementos agrupados de 3 em 3, que nós vimos que o resultado dá 24. Mas o que nós vamos aprender agora é que eu não preciso fazer todos aqueles agrupamentos para chegar nesse resultado. Então, tem uma fórmula que vai nos ajudar para isso. Então, vamos lá para ela. Está aqui, ó. Toda vez que eu tiver um arranjo, eu posso usar essa forma direta. Como que nós lemos isso daqui? Arranjo de NAP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. É assim que eu faço a leitura. E nós já aprendemos como que se desenvolve um fatorial. Foi a primeira aula no estudo de análise combinatória, que é a base para nós resolvermos isso, tá? Então, N é a quantidade de elementos do grupo e P é a quantidade de elementos de cada agrupamento, porque eu vou agrupá-los, então vai ser o total de elementos que cada agrupamento vai ter. Compreendido isso, agora vamos para os exemplos. Usando agora a fórmula, tá? Nós vamos ser mais objetivos. Porque, como eu disse, a proposta não é identificar quais os elementos, mas quantos grupos eu consigo formar. Exemplo 1 aqui. O que eu tenho? Em um clube social, 15 sócios se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho do clube. Determine de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Então, observem que são 15, né? 15 se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor. Então, quantidade de elementos disponível, que seria o meu N, eu tenho 15. Quantidade de elementos que eu irei agrupar. Quantas vagas são? Os cargos é de diretor e vice-diretor. Então, o meu P é 2. Se eu escolho o candidato A para presidente e o B o A para diretor e o B para vice-diretor, eu tenho um grupo. Se eu inverto, o B para diretor e o A para vice-diretor é outro grupo. Lembram? Sempre que eu der um cargo, um ofício, que eu associar a uma determinada característica à posição dos elementos, a ordem irá importar. Fica bem claro isso. Beleza. Então, nesse caso, eu vou ter um arranjo de um total de 15 pessoas que eu tenho que agrupar de 2 em 2. Então, de acordo com a definição de arranjo, meu N é 15, ou seja, 15 fatorial, dividido por quem? Por N menos P, ou seja, 15 menos 2 fatorial. Agora, desenvolvendo esse fatorial, eu vou ter o seguinte: arranjo de 15 a 2 é igual. Aqui, 15 menos 2 dá quanto, gente? Não dá 13? Dá 13, exatamente. Nós aprendemos lá no fatorial que quando eu tenho um fatorial em cima e um fatorial embaixo, eu verifico quem é o maior e desenvolvo o maior até chegar no menor. E o que é desenvolver um fatorial? É fazer multiplicações sucessivas a partir de um determinado valor até chegar no número 1. Então, aqui, como o maior é 15, eu vou desenvolver o 15 num processo de multiplicação sucessiva e decrescente. Então, eu começo do 15, depois eu vou para o 14, depois eu vou para o 13 e paro aqui. Por que eu paro aqui? Porque embaixo eu tenho um 13 também. Não há necessidade de eu ir até o número 1. Porque o fatorial indica que eu tenho que começar do 15 e ir multiplicando até chegar no número 1. Esta é a representação de fatorial. Lembram da aulinha? Só que como eu posso simplificar, então eu paro aqui, porque aqui embaixo eu vou ter um 13 também.
como nós já identificamos, 15 tira 2 é 13. Então, eu vou ter um 13 fatorial. Lembrando que você só pode simplificar fatorial com fatorial. Eu não poderia simplificar 13 com 13 fatorial. 13 é 13. 13 fatorial é o resultado da multiplicação de 13 vezes 12 vezes 11 até chegar no número 1. Então, são valores diferentes. Não confundam. Mas como aqui é fatorial e aqui também é fatorial, então eu posso efetuar essa multiplicação. Tranquilo. Então, agora, resta somente multiplicar 15 vezes 14. Então, conclusão, arranjo de 15 a 2 vai ser igual a 15 vezes 14, vai dar aqui 210. 15 vezes só fazer 15 vezes 14. Tem dúvida? Faz a continha. 4 vezes 5, 20. Vão 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando eu tenho 0, 6 e 5, 11. Vai 1, 1 mais 1, 2, 210. Beleza? Pronto, está respondido o exercício. Então, quantos grupos eu consigo, quantas são as possíveis maneiras de se determinar um diretor e um vice-diretor? Usando essas 15 pessoas, nós teremos 210 maneiras diferentes de organizar essa diretoria aqui. Tranquilo? Vamos para outro exemplo? Olha só. Um número de telefone é formado por 8 algarismos distintos. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes que comecem com 2 e terminem com 8. Beleza. Um dos conceitos, o conceito de análise combinatória é estabelecer e determinar a contagem, contar, respeitando critérios previamente estabelecidos. Então, observem que em algumas circunstâncias irá ser apresentada uma problemática e essa problemática estará associada a algumas características, algumas questões que são específicas daquilo que ele quer que você realize. Então, ele especifica algo. E foi o que aconteceu aqui. Ele disse que o número de telefone é formado por 8 algarismos. Tudo bem até aí. Porém, ele quer saber quantos números podem ser formados com algarismos diferentes, ou seja, eu não posso repetir o mesmo algarismo que comece com 2 e termine com 8. Então, você observa que se eu tenho, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 números, 8 algarismos que eu posso colocar aqui, eu não vou poder trabalhar todos os 8. Por quê? Porque o exercício colocou uma condição. Ele falou que o primeiro elemento aqui tem que ser o 2 e que o último elemento tem que ser o 8. Então, ele amarrou. Tem que começar com 2 e tem que terminar com 8. Bom, partindo desse princípio, quantos algarismos nós temos no sistema decimal de numeração? O próprio nome já diz, sistema decimal. Sistema de numeração decimal. Se é decimal, decimal vem de 10. Então, eu tenho 10 algarismos no sistema de numeração decimal. Como assim, professor, 10? É só você contar. Começa do 0, 0, 1, 2, 3, 4. Já foram 5. 5, 6, 7, 8, 9. Então, por isso que é sistema de numeração decimal. Então, são 10 algarismos, do 0 ao 9. Beleza. O 10, professor, o 10 não entra? Não entra. Por que o 10 não entra? Porque o 10 já é uma associação do algarismo 1 com o algarismo 0. Então, ele já é uma combinação dos dois, ok? Então, o sistema de numeração decimal, ele é composto por 10 algarismos. Aí, esses algarismos vão se associando uns aos outros e formam-se outros números, ok? Que podem ser constituídos com algarismos iguais ou diferentes. Tranquilo? Bom,
Então, como ele quer que os algarismos sejam diferentes, então eu não vou poder mais usar o 2 nem o 8. Então, de um total de 10, vai me restar somente 8 elementos. Então, o meu conjunto, que inicialmente era 10, passa a ser 8. Eu só tenho 8 elementos disponíveis para trabalhar com ele, porque o 2 e o 8 já queimou aqui. E eu tenho que agrupá-los de que forma, gente? De quantas formas diferentes eu vou poder agrupar esses números aqui? Ele quer saber quantos números podemos formar com eles diferentes. Quantas posições me restaram aqui? 3, 6 posições. Então, eu vou ter que agrupá-los de 6 em 6, porque eles poderão trocar de lugar. Esses números aqui podem trocar de lugar. Se eu colocar o 6 aqui, ou o 7 aqui, no outro número ele pode estar aqui, já vai ser um número diferente. Se o 7 estiver aqui, ele já vai ser um número diferente. Então, eu vou ter, tenho 8 números disponíveis para agrupá-los de 6 em 6, porque só me restaram 6 posições que podem ser articuladas. Portanto, arranjo de 8 a 6. Como fica isso? 8 fatorial dividido por 8 menos 6 fatorial. Quanto que é 8 menos 6, professor? 8 menos 6 é 2. Então, eu vou ter 2 fatorial aqui. O que eu vou ter que fazer com 8? Eu vou ter que desenvolver o 8 até chegar no 2. Aí eu paro. Então, aqui vai ficar assim, 8 vezes 7... vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, dividido por 2. Aí, como eu tenho 2 em cima e 2 embaixo, simplifico. E agora eu tenho que fazer toda essa multiplicação aqui. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6. 336. 336 vezes 5. Fazendo a continha, porque eu tenho que multiplicar tudo aquilo ali. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 15 com 3, 18. Vai 1. 15 com 1, 16. 1.680. Então, multipliquei por 5. Agora, vezes 4. 1.680. Vamos fazer aqui no cantinho. Vezes 4. Então, eu vou ter 0. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27. Vão 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. 6.720. E, por último, vezes 3. Então, vezes 3, eu vou ter 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 6, 18 e 2, 20. 20.160. Então, resposta 20.160 números diferentes, né? Números com algarismos diferentes, tá? Que é o que a gente consegue formar fazendo essa combinação, começando com 2 e terminando com 8. Tranquilo? Belezinha, gente? Então tá aí, para a gente ter uma ideia de como fazer. Observe que nesse caso aqui, ele impôs uma condição. Então a gente tem que estar esperto para essas condições aí, tá? Cada caso é um caso. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal, tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa, nós colocamos aí apenas 150 vídeos, nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso Personal Coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$100. R$100, é isso mesmo. O que você faz com R$100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda esses R$100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.